E aí, tudo bem? Que tal a gente falar agora um pouco sobre o manejo da dor na osteoartrite, principalmente aquelas das grandes articulações como joelho, quadril, mão, né, que são as articulações que a gente mais tem na nossa clínica quando a gente atende esse perfil de paciente. E isso aqui foi uma palestra que eu dei em um seminário da SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. E aí eu resolvi trazer esse tema aqui para o meu canal para que a gente possa discutir também e aprofundar um pouco nessa área, já que eu costumo trazer muitas coisas sobre dor e sobre a eletroestimulação na dor. Eu vou abrir agora um pouco, não vou falar só da eletroestimulação, vou falar da osteoartrite e como a gente pode manejar de forma interdisciplinar, porque o fisioterapeuta não é o único responsável e nem deve ser na gestão da dor desse paciente, tá certo? Então vamos falar um pouquinho sobre a osteoartrite. Olha esse gráfico aqui, que é do Centro de Controle de Doenças norte-americano, tá? Então hoje nós estamos exatamente nesse ponto aqui. Em 2022, que é o ano que eu estou gravando, nós temos em torno, nos Estados Unidos, de 63 milhões de indivíduos adultos com algum grau de osteoartrose, tá? E a projeção é que em menos de 20 anos aumente em mais 15 milhões de pessoas, sendo que a população não aumenta nessa demanda, nesse perfil tão grande a população. Se bem que é uma população muito maior do que no Brasil. Nós temos em torno de 313, 310 milhões de indivíduos norte-americanos. Mas sim, é um crescimento muito grande e essa população ela representa uma assistência muito grande para os serviços de saúde, ou seja, a gente está falando de uma condição crônica, de difícil reversão, então ela precisa ser gerida, precisa ser acompanhada. É como se nós estivéssemos falando que nos Estados Unidos, para cada 4 americanos adultos, nós temos um com osteoartrite. Das principais articulações, joelho, quadril, mão, que são as mais comuns, as mais trabalhadas e as que a gente mais vai ouvir falar. Principalmente falando agora da assistência fisioterapêutica, que eu acho que é o perfil de quem me procura aqui no meu canal, tá certo? E se a gente pegar esse 1/4 dos indivíduos que têm osteoartrite, pelo menos eles experimentam ao longo da sua vida grau de dor muito grave, superior a 7. Olha que coisa curiosa, né? Interessante, a gente precisa realmente gravar isso daqui. Experimentam dor acima de 7. Imagina o que é que você experimentar uma dor próxima do seu limite. É muito comprometedor e óbvio que vai impactar diretamente em todas as áreas da sua vida. Nós, como fisioterapeutas, precisamos atuar de modo a evitar essas exacerbações e gerir o paciente para que ele possa ter atitudes de enfrentamento à dor. Não só fazer atitudes que sejam aquelas pontuais quando a gente está no contato da assistência direta ao paciente, mas a gente vai precisar, de algum modo, trazer instrumentos que permita a ele reagir frente a esses momentos, esses episódios de dor. Então entenda que a gente está falando de fato de uma questão de manejo, de gerenciamento da dor desse paciente, tá? Então vamos agora continuar aqui um pouquinho. Deixa eu só apagar. Pronto, apaguei. Maravilha, vamos seguir. Maravilha. Então, existem alguns pontos importantes aqui que a gente precisa discutir. O primeiro é, quando há um diagnóstico de osteoartrite de qualquer articulação, a gente identifica um input nociceptivo persistente, que vai durar meses ou até anos. E isso vai trazer uma condição crônica. A dor desse paciente passará por mudanças plásticas, neuroplásticas importantes, que é justamente o segundo ponto. Há sim uma associação muito direta e muito forte entre ter osteoartrite e desenvolver sensibilização central e a dor crônica secundária sensibilização central, tá certo? Então, sabendo disso, nós temos logo no início as chances de torná-la altamente reversível e esse paciente não sofrer com essa dor crônica persistente. Por isso que nós temos que ter um diagnóstico mais precoce possível, que é esse segundo ponto aqui, que está ainda com a letra, com o número 1, mas seria o número 2, né? A dor está associada a essas mudanças neuroplásticas, principalmente a nível medular e a nível central. E nós podemos potencialmente revertê-las se nós começarmos o tratamento mais precoce possível. Além disso, gerir ao longo do tempo. Então, estamos falando de uma conduta de médio a longo prazo. É um paciente que vai precisar de um acompanhamento não só do fisioterapeuta, mas de uma equipe no longo prazo. E o terceiro ponto, que ficou 1, que eu considero que é tudo prioridade, mas deveria ser 1, 2 e 3, tá? Que a dor ela tem um caráter heterogêneo. Então a gente não vai ter no nosso paciente um padrão de dor que vai se reproduzir para todos. Até porque
a degeneração da osteoartrite ela é muito particular de indivíduo para indivíduo e os comprometimentos funcionais e manifestações das dores desses pacientes são extremamente heterogêneos. Então a gente vai precisar entender alguns pontos chaves. Aí eu trago esse mapa mental aqui, um resuminho, só para que vocês entendam o seguinte. Nós vamos ter pacientes que eles terão apenas uma única articulação comprometida, ou ele pode ter várias articulações comprometidas. Para esses indivíduos daqui, o atendimento, o foco vai ser diferente, porque eu estou falando de um alto potencial de acometimento em várias articulações para uma única articulação. Então, diretamente isso muda. E ainda tem as seguintes situações. O paciente, seja com uma única articulação ou com várias articulações, ele pode se apresentar sem morbidade ou com alguma morbidade. Aí eu estou falando daquele paciente que tem osteoartrite, mas tem diabetes, tem hipertensão, é cardiopata, tem alguma alteração endócrina associada, tem uma dispilemia, tem obesidade. Então a gente pode estar falando aqui de uma situação muito mais complexa do que só lidar com a osteoartrite do paciente. A gente vai ter que lidar com o paciente como um todo. Para isso daí, a gente tem que entender quais são essas comorbidades. Podem ser aquelas comorbidades de risco elevadíssimo, onde eu não consigo fazer o que preciso para reabilitar a osteoartrite, então vou precisar adaptar com muito mais segurança naquilo que eu estou fazendo, moderado que eu digo, né? E o elevado, que é justamente isso que eu falei agora. Nós precisamos lidar com muito mais cuidado quando a gente tem pacientes com o risco de AVC eminente ali, por uma cardiopatia, por alguma alteração, alguma comorbidade muito séria associada. Então a gente vai ter perfis daqueles pacientes oligoarticular, daquele multiarticular cheio de comorbidade. E a gente vai precisar entender como é que a gente intervém da maneira mais efetiva para esse perfil de paciente. Não é fácil, exige da gente sair de uma zona de conforto, que dizer que tudo que a gente pode fazer é apenas clínico e atender aquele paciente de modo pontual, clinicamente, e não querer saber dele fora dali. Isso não é interessante porque o paciente ele precisa se sentir engajado. Não só ele, mas o seu familiar, as pessoas que o cercam, o contexto também influencia demais a performance do paciente e o sucesso do nosso tratamento, que é multidisciplinar, que é interdisciplinar e depende também do paciente. Ou seja, ele deve ser centrado no paciente. Então observem que nós temos aqui uma situação muito interessante, onde a gente tem várias possibilidades de combinação. A gente vai ter aqueles pacientes oligoarticular sem comorbidade, até aqueles pacientes multiarticular com várias comorbidades de risco elevadíssimo. E esses pacientes todos terão o mesmo perfil de tratamento, serão atendidos da mesma forma? Em hipótese alguma. Em hipótese alguma. A gente precisa ter uma base que seja comum a todos e os detalhes de cada um dele vai depender da indicação baseado nas evidências, baseado no suporte que nós temos da ciência para fazer esses tratamentos que estão associados ao nosso paciente. Mas isso parte de um ponto básico, que é a gestão desse indivíduo, ou seja, saber exatamente quais são as necessidades deles e não seguir um protocolo padrão para o paciente que tem osteoartrite, que pode ser de joelho, de quadril, de mão, de coluna, de ombro, e ter um padrão de atendimento absurdamente diferente de um para o outro. Então a gente vai precisar saber lidar com isso daí. Mas vamos primeiro para o ponto onde não há tantas dúvidas do que fazer, muito pelo contrário, há até uma certa garantia pelo suporte da evidência que a gente pode trazer para vocês de que existe sim uma conduta apropriada para todos os subgrupos, tá? Isso não sou eu que estou falando, isso é uma diretriz da OARCE, que é a Associação Internacional para Estudo da Osteoartrite. Ela é uma associação de grande peso, enorme. Se você quiser, eu vou botar aqui o link para você entrar no site da OARCE, mas só depois desse vídeo, tá certo? Aproveita e já dá logo um like aí, diz se gostou, se não gostou, faz algum comentário se você atende ou não pacientes com osteoartrite e se você gostaria de ouvir mais sobre esse perfil de paciente. Eu estou aqui justamente tentando entender o que é que vocês precisam, tá certo? Mas vamos falar agora. Primeiro ponto é, todo paciente com osteoartrite, principalmente de membro inferior, precisa reduzir ou controlar o seu peso, tá certo? Isso daí afeta diretamente na performance. Também nós precisamos inserir no nosso tratamento educação e autogerenciamento. Eu preciso munir o meu paciente
de forma consistente para que ele saiba enfrentar situações de agravamento e evite elas de algum modo muito efetivo, porque eu não vou estar o tempo todo próximo do meu paciente, não preciso educar ele e o seu familiar. E por fim, um programa estruturado de exercícios, tá certo? Ah, professor, você não está falando aí da parte medicamentosa. Calma, ela vai entrar. Mas dentre os conjuntos básicos não farmacológicos, nós estamos lidando aqui com ações que já foram ditas em 2014, em 2019, com um índice de evidência que a gente chama de 1A, ou seja, elevadíssimo. Ou seja, há uma quantidade de dados suficiente para dizer faça isso daqui, siga por esse caminho, que as chances de sucesso elas são muito elevadas. Isso de fato funciona, mas eu preciso fazer com que ele aconteça. Para acontecer, é necessário que haja um atendimento em equipe, ou um profissional só vai ser tão capacitado para conseguir gerir o peso, fazer o trabalho de educação, elaborar um programa estruturado, além de cuidar dos outros detalhes, principalmente da parte medicamentosa? Não! A gente vai precisar, de fato, de uma equipe multidisciplinar atuando em conjunto com esse paciente aí, tá certo? Então nós temos esse core mínimo aí, que já é algo consolidado, principalmente pela OARSE, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre cada um deles? Olha que interessante. A cada 5 quilos que você aumenta nesse indivíduo, você aumenta em 36% a chance dele desenvolver osteoartrite de joelho, por exemplo. Tá? Então, se a gente estiver falando de pessoas adultas saudáveis que não têm, quando ele aumenta demais o seu peso, ele chega no nível de sobrepeso e até de obesidade grau 1, a gente já está falando aí de um risco muito grande de desenvolver pela mudança estrutural, pela mudança no suporte do peso, pela sobrecarga elevada que vai acontecer. E a gente sabe também que o peso influencia na gravidade da manifestação da osteoartrite. Ou seja, reduzir o peso faz com que você automaticamente diminua essa chance de ser uma osteoartrose muito grave e você conseguir tratar melhor. Então a gente vai precisar, obviamente, aí de um suporte nutricional por um profissional especializado nessa área para que nos ajude a gerir esse ponto específico aí do tratamento do nosso paciente, tá certo? Esse é o que tem mais peso e maior evidência dentro da osteoartrite, do tratamento da osteoartrite, tá certo? Então vamos seguir. Educação e autogerenciamento. Gente, hoje nós vamos falar um pouco aqui sobre o suporte tecnológico. Nós temos sim, hoje, condições de trabalhar de forma muito rica com a telemedicina, a telesaúde. Através da videoconferência, a gente pode fazer trabalhos voltados de educação sem necessariamente o paciente estar aqui na nossa frente. Então, nós temos ferramentas também como aplicativos que nos permitem monitorar se o paciente está seguindo o passo a passo, aonde eu sei exatamente se ele está seguindo as recomendações que eu passei para ele, mas eu preciso também ensiná-lo sobre como enfrentar a sua dor, como reagir frente a determinadas situações, quais as posturas ele deve atuar, o que acontece no seu cérebro quando você tem uma dor persistente. Isso é educação em neurociências. Esses ensinamentos que são simples, de baixo custo e com comprovação científica efetiva. Se você tem alguma necessidade de saber mais sobre isso, escreve aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de falar sobre educação em saúde. Eu gosto muito disso e entendo que a eletroestimulação não é a principal ferramenta para lidar em situações crônicas. Nós precisamos entender o todo. Por isso que eu trago aqui de forma bem interessante para a gente falar um pouco sobre educação. E a gente sabe que tudo isso aí ocorre de uma maneira muito particular. Ou seja, os tipos de intervenções que existem, não necessariamente produzidos em outro país, vão se adaptar muito bem aqui. Então a gente precisa ter a expertise suficiente para adaptar e trazer modelos que foram testados em outros países, em outras situações, em outros contextos, para a nossa realidade. E isso passa muito pelo engajamento do profissional. Ele precisa se sentir engajado para engajar o paciente e seu familiar. Porque a educação é emoção. A educação é você saber o que está acontecendo. Então você precisa, de fato, passar isso. E a gente passa isso quando a gente tem envolvimento, tá bom? Então vamos deixar claro essa situação daqui, que a gente precisa muito mais de engajamento para fazer uma educação correta em nossos pacientes, do que necessariamente um conteúdo formatado, fechado, que eu vou lá, pego, copio e colo aqui e reproduzo nos meus pacientes sem parar para analisar nada. Isso tende a não funcionar, tá certo? Mas vamos agora para uma parte bem interessante da nossa
praia, né? Principalmente quando a gente fala de fisioterapeutas, que eu acho que é o meu público-alvo aqui, você provavelmente deve ser fisioterapeuta. Então vamos falar aqui contigo agora, que gosta, que é educador físico, que é fisioterapeuta, ou qualquer outro profissional que curta essa parte aqui, que são os programas de exercícios estruturados, tá certo? Aqui a gente está num ponto muito interessante. Exercícios, eles têm uma base muito sólida no controle da dor, agora de médio a longo prazo. No curto prazo, em situações agudas, o exercício ele pode exacerbar a dor. Qual é o momento de se fazer um programa estruturado de exercícios? Nas intercrises. Nos momentos em que meu paciente teve um pico de crise, agora ele precisa recuperar, para que o tempo entre as crises fique muito mais espaçado. E para isso, eu posso lançar mão não só dos exercícios seriados, aqueles que a gente vai na academia, aqueles que o fisioterapeuta vai fazer lá com séries e repetições, mas para os outros programas que têm uma base científica muito sólida, como o Tai Chi Chuan, como Pilates, como Yoga, como exercícios aquáticos, como a hidroginástica. Então, não necessariamente a gente está falando aqui de fazer exercícios de série de repetições com peso apenas exclusivo. Eu estou falando aqui de um programa mantido de forma regular, onde eu consiga trabalhar o meu músculo com uma estratégia estruturada. De preferência que você faça de forma que seja prazerosa para o seu paciente. Quando a gente faz algo que é forçado, tende a não haver tanta adesão. O paciente começa a se desmotivar. Então, tenta unir o que é útil para ele, o que ele que faz feliz, com o que é com algo que vai gerar realmente um resultado. Nesses casos, atividades mais prazerosas são mais indicadas, tá certo? E aí surge uma coisa muito importante que é a modulação central da dor. Quando a gente tem uma atividade exercida de maneira sistemática, a gente começa a gerar outros inputs que não são nociceptivos. A gente vai gerar propriocepção, barocepção, termocepção, mecanocepção, uma sopa de estímulos que eles vão começar a emanar nas periferias e vão bombardear principalmente a medula. Então nós começamos a gerar mudanças plásticas a nível medular, ou seja, ali na região onde os estímulos, na região posterior da medula, aonde começa a chegar os estímulos, começa a ter mudanças plásticas de maneira persistente com o exercício repetitivo, que vai fazer o caminho para o tálamo, do tálamo para o meu córtex somatosensorial e o córtex motor. E isso, de maneira persistente, vai diminuir a percepção da dor, porque ele vai inibir a dor, inibir as estratégias de manutenção da dor, apenas no médio a longo prazo. Por isso que nós precisamos pensar no exercício como uma estratégia de longo prazo para o meu paciente. Então, se o paciente vem hoje aqui para mim e diga, ó, da agora em diante, a sua vida vai ter que caber uma atividade física. Mas vamos pensar aqui de uma maneira que seja prazerosa para você? O que é que o senhor mais gosta de fazer? Não vamos começar logo com uma atividade tão vigorosa que o senhor não suporte. Vamos começar fazendo uma caminhada, vamos começar fazendo aqui uma esteira, uma bicicleta, vamos começar aqui com uma atividade de 5 minutos, depois vai para 10, depois vai para 5, porque eu começo de uma maneira que ele vá aderir. E não tem problema, no médio ao longo das semanas, dias ou semanas, ele vai começando a aumentar de 5 para 10, para 15, vai começar a inserir novos exercícios, mas isso precisa de engajamento, e isso precisa de planejamento. Isso precisa ser um programa estruturado. Quem é que tem a capacidade para isso daí? Fisioterapeuta, educador físico são profissionais preparados para isso daí. Na fase da reabilitação, é importante que o fisioterapeuta esteja bem envolvido e saiba disso, tá certo? Para que ele consiga estruturar corretamente o plano de exercício do seu paciente. E daí podem entrar diversas condutas, tá? Se você olhar aqui no centro, nós vamos ter tudo que nós falamos anteriormente, tá? Agora, se a gente expandir, nós vamos ver que num grau de evidência que vai diminuindo a partir do momento em que o círculo aumenta, nós temos determinados tratamentos que farão sentido para ser aplicado, como determinados medicamentos, como o acetaminofén, os anti-inflamatórios não esteroides, nós vamos ter opioides, que está aqui mais na frente, então existe dúvida se de fato eles geram um benefício. Os anti-inflamatórios, de um modo geral, eles possuem certas restrições pelo uso o uso contínuo por gerar outras complicações, efeitos colaterais. Mas nós temos aqui, por exemplo, o calor e o gelo. Ele pode ser utilizado em momentos específicos. Não está errado. Ele é um suporte. Nós temos os equipamentos
de suporte, artroplastia em último caso, terapia manual, olha o TENS aqui, que a gente fala de eletroestimulação. Percebe o quanto ele está necessitando ainda de um suporte de evidência maior? Ele não estar aqui dentro, ele estar aqui fora. Significa que o nível de evidência para ele não é tão elevado quanto os outros que eu acabei de falar. Mas ele está fora do tratamento? Não, ele é um suporte, ele é um auxílio. E ele pode te ajudar a gerar boas contrações naquele paciente que está com um grau de fraqueza muito baixo. E isso sim vai ajudar a fazer a diferença, porque o que importa é a boa contração. E a boa contração, quando o paciente não consegue, ele pode ser auxiliado pela eletroestimulação, por exemplo. E aí nós temos essa galera aqui de condutas que nós podemos lançar mão com nível de evidências que sim são indicados, tá certo? Vamos continuar seguindo para a gente continuar falando agora. Então, de fato, o exercício modulador, mas como é que ele modula a dor? Em geral, ao aumento da atividade física, sem falar agora do tipo de exercício específico, mas qualquer aumento de atividade física, o músculo contraído de maneira repetitiva e sistemática, eu reduzo a facilitação da dor e aumento a inibição da dor, porque eu vou ter um maior ingresso de outros estímulos que são considerados bons estímulos e uma diminuição da entrada de estímulos ruins. Estímulos ruins como o da dor, quando eles geram mudanças plásticas, nós chamamos isso de plasticidade mal adaptada ou mal adaptativa, que isso é um termo já bem comum na neuroplasticidade, tá certo? E nós iremos trabalhar. E isso pode ser potencialmente reversível a depender do grau de cronicidade. O exercício por si só, ele consegue reverter até um certo ponto. Então nós não podemos deixar o nível de cronicidade no nosso paciente evoluir tanto, por isso que ele precisa de intervenção mais precoce possível. A gente está falando aí de meses ou até anos, sem fazer nenhuma intervenção, aonde entra num ciclo de declínio funcional muito grande e difícil retirada no nosso paciente. Precisamos evitar que ele chegue lá na artroplastia. Vou trazer agora um artigo muito interessante. Está aqui a ideia de que o exercício exerce efeito neuroprotetor com ou sem auxílio da eletroestimulação, por exemplo, com ou sem auxílio dos recursos da eletrotermofototerapia, que eles são coadjuvantes no manejo da fase inflamatória, da fase persistente, né, da inflamação das articulações com osteoartrite. Mas vamos falar agora desse artigo aqui bem interessante. Olha que legal. O comportamento ativo, né, o comportamento de manter uma atividade física regular, exerce uma modulação endógena em adultos, em idosos adultos, tá? Então, a atividade física, o comportamento de ser ativo fisicamente, faz com que ele esteja protegido, porque ele vai modular de forma endógena a dor. Como é que eles conseguiram fazer isso? Através de uma bateria de exames chamado testes sensoriais quantitativos. E dentre essa bateria de exames, existe um chamado somação temporal, que pode ser feito tanto com estímulos térmicos como por estímulos mecânicos. Nesse caso, ele está fazendo aqui com estímulos mecânicos. Ele vai pegar um monofilamento de grosso calibre e vai fazer de uma maneira repetitiva, aí numa frequência de 0,3 Hz, tá? Ele vai ficar fazendo esse movimento, na articulação que está com a dor, que está com a osteoartrite, e aí a gente vai ver o tempo que o paciente leva para manifestar a dor. Quanto menor o tempo, maior foi a somação temporal e mais aguda, mais persistente e perceptível está a dor desse paciente, tá? Então a dor pode aumentar muito rápido. E isso é um sinal de que a manifestação da dor está muito forte ali. Quem faz exercício leva mais tempo para sentir a dor. Ou seja, eu vou ficar ali muito tempo para que ele diga que incomodou. Quem não faz exercício, logo reclama, diz, eita, doeu, calma. Não, vai mais não insiste não que complicou. Então fazer exercício, tá, faz com que exerça uma dificuldade de perceber a dor. Esse é o ponto-chave. Então a dificuldade de perceber a dor é o ponto que a gente quer chegar no nosso paciente. E isso a gente só consegue com atividade física rotineira, com ou sem auxílio dos recursos que a gente, como fisioterapeuta, tem à disposição, tá certo? E a gente pode lançar mão disso daí com muita tranquilidade, tá bom? Então foi essa a ideia que eu queria trazer para vocês e encerrar isso daqui com uma conclusão muito clara, para que você agora que está vendo esse vídeo aqui, chegou até agora, se não deu like, dê um like, isso é muito importante para mim, isso me ajuda muito, tá?
compartilhe aí com quem você precisa, mas a conclusão ela é muito legal para a gente entender aonde é que a gente entra aí. Primeiro, no manejo da dor na osteoartrite, ela é intrinsecamente interdisciplinar. Se você atende o paciente e não sabe o que o médico, o nutricionista ou o psicólogo está fazendo com o seu paciente, você vai perder efetividade, porque você não consegue manejar a dor sozinho, você precisa interagir com os outros profissionais. Precisa-se de um médio a longo prazo para se obter bons resultados. A gente está falando de alguns meses, a gente precisa pensar de 2, 3 ou 4 meses para começar a ver bons resultados na osteoartrite do nosso paciente, porque a gente precisa inserir nele o comportamento, um padrão ativo fisicamente, tá certo? A gente vai precisar do engajamento do paciente e da família, então toma cuidado da forma como a gente lida com o paciente, que a gente pode desestimular ou pode trazer para ele o engajamento, aquela força, aquela vontade de querer fazer. E nós temos sim, de fato, bons guidelines. Aí eu aconselho que você entre no site da OARS, certo? Que eu já mostrei aqui para vocês, vai estar na descrição também. E entrem e estude um pouco sobre as diretrizes, principalmente a última de 2019, que vai te dar um grande auxílio para que você saiba lidar com esse perfil e esse público de pacientes, tá certo? Então essa é a dica importante que eu trago para vocês. Entenda um pouco mais sobre o manejo da dor de forma progressiva e temporal, para que a gente saiba lidar melhor com esse público aí. Espero que tenham gostado, eu fico muito feliz de poder falar isso para vocês. Esse aqui é só o fechamento, eu tenho um site chamado Prof. Kleber Luz e também sou professor na UFBA do mestrado de Ciência da Reabilitação. Caso você queira conhecer, olhar um pouquinho, sinta-se à vontade, aí estão os sites, aqui está até o meu e-mail da UFBA, eu sou professor da UFBA, se você ainda não sabe, do curso de Fisioterapia e do Programa de Ciências da Reabilitação. Como você pode ver aí, esse é o meu canal, se você não está inscrito, inscreva-se. E eu presto consultoria a algumas empresas, dentre elas a Agrega Saúde e Inovação, que é a empresa de atendimento domiciliar, que eu adoro fazer trabalho em parceria com eles. Desde já, muito obrigado pela sua atenção e espero que isso mude um pouco o seu fazer no dia a dia, tá bom? Grande abraço e até logo!